Existem muitos lugares incríveis pelo nosso planeta. Mas alguns desses lugares são cientificamente impossíveis de existir: um buraco no meio do oceano, o mar se abrindo ao meio, florestas que mais parecem ter saído de um filme, e muitos outros lugares. Fique até o final e descubra os 15 lugares cientificamente impossíveis e que existem realmente. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. E agora fique com a lista. Número 1. Floresta Torturada. A Floresta Torturada da Polônia. Há muito acena aos visitantes com uma inclinação para o incomum. A ciência sugere que as árvores em forma de J que estão crescendo dentro delas são uma impossibilidade. No entanto, elas estão aqui para que todos vejam. Mesmo que uma razão para sua natureza deformada não possa ser explicada, existem inúmeras teorias sobre a Floresta Torturada. Mas até agora nenhuma foi provada ou desmentida. Conhecida pela população local como Kuzil-Ilás, a floresta pode ser encontrada nas franjas ocidentais da Polônia, não muito longe da fronteira com a Alemanha. Alguns acreditam que os tanques invasores achataram jovens mudas durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que as árvores em recuperação tomassem uma forma tão estranha. Mas outros culparam alienígenas, flutuações gravitacionais e a espessa queda de neve pela qual a região é conhecida, tudo sem provas ou argumentos convincentes. É possível que a verdade seja mais mundana. Alguns afirmam que as árvores foram manipuladas pela mão humana para criar formas feitas sob medida para fins de construção. Número 2. Cratera de Ijen. O ativo vulcão Kauaijen em Banyuwangi Regency, Java é um dos vulcões mais extraordinários do mundo. Em vez de produzir a habitual lava vermelha e fumaça preta, suas atividades subterrâneas resultam em lava azul elétrica e chamas subindo para o ar. A lendária lava azul de Kauaijen há muito tempo atraiu os curiosos para Java. Aqui, nesta deslumbrante ilha indonésia, as espetaculares erupções do vulcão são um espetáculo para se ver. O fenômeno fascinou durante muito tempo os cientistas, mas embora as cores não possam ser questionadas, a causa subjacente não é a que a maioria acredita. A lava aqui não é originalmente azul, mas se torna devido a um fenômeno natural. De fato, o vulcão tem alguns dos mais altos níveis de enxofre do mundo, e quando os gases sulfúreos do vulcão entram em contato com a temperatura do ar acima de 360 graus Celsius, a lava fica azul. Outro fato interessante sobre este lugar é que é o lar de uma das mais perigosas operações de mineração de enxofre do mundo. As condições de trabalho são precárias e os trabalhadores expostos aos gases de enxofre tóxicos por longos períodos de tempo desenvolvem problemas de saúde a longo prazo. Interessado em visitar? Não se aventure aqui por conta própria. Uma coisa muito legal a fazer é uma visita guiada noturna em grupo ao vulcão para ver o fenômeno das chamas azuis. Número 3. Luzes de Esdalen. As luzes Esdalen são lindas, mas desconcertantes. Os cientistas há muito ponderaram sua causa, mas apesar das inúmeras investigações e pesquisas, a razão para este fenômeno norueguês continua desconhecida. As luzes foram relatadas pela primeira vez na década de 1930 e cativaram os visitantes desde então. Às vezes, o espetáculo dura apenas alguns segundos, mas em algumas ocasiões as luzes amarelas, brancas, vermelhas, verdes e azuis podem brilhar por mais de uma hora. Localizado na Noruega rural, as luzes iluminam um trecho de 12 quilômetros do Vale de Esdalen. Elas podem aparecer durante o dia ou durante a noite e parecem flutuar e flutuar, mas ninguém sabe por que, com cientistas lutando para encontrar uma resposta ou oferecer uma explicação. As luzes de Esdalen são mais predominantes em alguns períodos do que em outros, com avistamentos que aumentaram nos anos 80, mas que se mostraram menos comuns em tempos recentes. Isto apenas aumenta o mistério em um lugar que continua a confundir. Número 4. Lago Karachá. Planejando uma viagem à grave Rússia. Este é um local a evitar a todo custo. A costa cênica do Lago Karachá é considerado o lugar mais poluído do planeta. Nos anos 90, testes revelaram que apenas ficar perto do lago por uma única hora resultaria muito provavelmente em morte. O grande problema aqui é a radiação. Durante décadas, os soviéticos trabalharam em um projeto de bomba atômica, ultra-secreto. Nesta região remota, os resíduos radioativos foram todos despejados no Lago Karachá. Conveniente talvez, mas isto teve um custo muito alto. A paisagem aqui pode ser bela, mas também é mortal. A ciência pode sugerir que tais níveis de radiação são impossíveis, mas os soviéticos descuidados têm provado o contrário.
Desde então, o lago foi preenchido, mas os riscos permanecem, com o solo aqui apresentando graves perigos para a saúde humana. O governo russo tem acesso restrito, o que significa que é impossível visitá-lo. Não que você queira visitá-lo. Número 5. Triângulo das Bermudas. A ciência sugere que o Triângulo das Bermudas é um pouco mais do que um mito. Os pesquisadores racionais são inflexíveis em afirmar que isso é coisa de folclore. Mas as dúvidas persistem e tudo parece possível. O Triângulo das Bermudas cobre uma enorme área no Oceano Atlântico Norte, abrangendo mais de 500 mil milhas quadradas. Também é conhecido como o Triângulo do Diabo ou Beco do Furacão, já que inúmeros navios e aviões teriam desaparecido sem deixar rastro enquanto estiveram nesta área. Mas será que isto significa que a lenda é verdadeira? A ciência sugere que a lenda do Triângulo das Bermudas é um mistério manufaturado, perpetuado por escritores que, propositada ou inconscientemente, fizeram uso de conceitos errôneos, raciocínios errôneos e sensacionalismo. Uma explicação coloca a culpa nas sobras de tecnologia do mítico continente perdido da Atlântida, quando outra diz que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir na área, confundindo bússolas e levando navios a se perderem. Há também o mito de que tempestades violentas ocorrem nos triângulos, afundando as naves. O Triângulo é uma das pistas de navegação mais movimentadas da Terra e os especialistas acham que não é incomum que embarcações se percam aqui de tempos em tempos. Mas ainda assim, aqueles que entram no Triângulo das Bermudas frequentemente fazem com uma profunda sensação de mal-estar a lenda do Triângulo que perdura e não provou estar totalmente errada. Número 6. Árvore dupla. Turistas se reúnem ao Piemonte para ver a famosa árvore dupla da Itália. Aqui, em um local muito visitado, entre Grana e Casorzo, uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. A ciência sugere que tal coisa não deveria ser possível, mas não pode haver contestação dos fatos. Este lugar e estas árvores existem de fato. Chamada de árvore dupla de Casorzo ou bialbeiro de Casorzo, esta é uma anomalia e tanto. Não é inédito para uma árvore crescer em cima de outra, mas o crescimento tende a ser limitado em tais casos, sem que nenhuma árvore seja capaz de prosperar ou atingir um tamanho significativo. É aqui que Bialbeiro de Casorzo se destaca, desafiando a ciência e provando que tudo é possível. Pensa-se que há muito tempo um pássaro deve ter deixado cair um caroço de cerejeira sobre a amoreira, ao voar por cima. Isto parece plausível, mas ninguém poderia ter imaginado que isso acabaria assim. Número 7. Rio fervente. A ciência sugere que não é possível que um rio atinja tais temperaturas. No entanto, escondido nas profundezas da Amazônia peruana, os pesquisadores descobriram evidências do contrário. Aqui em Puerto Inca, o rio fervente continua desafiando as normas científicas. Não está fervendo muito, mas está muito quente. Localizado na selva densa do Peru, o rio fervendo atinge temperaturas próximas a 200 graus Fahrenheit. Tentado a dar o mergulho, você não deveria. As águas aqui são quentes o suficiente para queimar e, em alguns casos, matar. O rio fervendo é um lugar sagrado. E o Xamã local acredita que as águas têm poderes curativos. Há muito tempo os cientistas estão perplexos e explicar este lugar é difícil. Mas pensa-se que as linhas de falha debaixo d'água são responsáveis, as águas sendo aquecidas profundamente no subsolo, antes de serem empurradas de volta à grave superfície. O rio fervente está entre as maiores características geotérmicas da Terra. É difícil acreditar que tal lugar realmente exista, mas não há como discutir com as evidências. Número 8. O Poço Petrificado. Uma vez pensou-se que a bruxaria estava em jogo em North Yorkshire, aqui, não muito longe de Knaresborough. Um poço que se dizia que transformava objetos em pedra parecia estar fazendo o impossível. A Madre Shipton, uma bruxa local muito temida e oráculo, foi culpada por tal feitiçaria. Ainda há quem pense que nem tudo é como deveria ser aqui, embora a ciência sugira o contrário. A Madre Shipton foi associada a vários eventos trágicos, tendo feito seu negócio prever certos horrores que ela alegava que aconteceriam no reinado Tudor da Inglaterra. O poço petrificante deixou a população local aterrorizada nos anos 1600. Os itens que entrassem em contato com suas águas, dizia-se que se transformariam em pedra. Desde então foi descoberto que o alto conteúdo mineral da água pode ter um efeito petrificante. Não é uma história tão boa, mas é uma explicação mais provável do que a bruxaria. Número 9. A Lagoa Azul de Hokkaido. Quem aí se lembra do filme A Lagoa Azul?
Pois é, ela realmente existe e você verá agora. As águas lendárias da Lagoa Azul são quase impossivelmente coloridas. Localizado próximo à grave popular cidade termal de Shirogane Onsen, no Japão, este é um lugar que acena para aqueles que têm olho para o incomum. A lagoa em si é feita pelo homem, mas as intrigantes águas azuis brilhantes dentro dela são todas naturais. No entanto, eles também parecem sobrenaturais e definitivamente poderíamos acrescentar este lago à grave nossa lista de lugares que parecem ser de outro planeta. As origens do lago remontam aos anos 80, quando o Monte Tokachi entrou em erupção nas proximidades ameaçando a pequena cidade de Biel. A fim de reduzir os riscos que os fluxos de lava e deslizamentos de lama representavam, foi construída uma represa para ajudar a reforçar as defesas de Biel. Isto levou à grave formação de várias lagoas, incluindo a Lagoa Azul. A principal razão para a tonalidade vibrante que fornece o nome do Blue Pond é o alto nível de hidróxido de alumínio que pode ser encontrado na água. A principal razão para a tonalidade vibrante que fornece o nome do Blue Pond é o alto nível de hidróxido de alumínio que pode ser encontrado na água. As bétulas brancas e o larício japonês que estão no meio do lago estão adicionando a grave aura mística do Blue Pond. E é definitivamente um ponto que você quer adicionar à grave sua lista de baldes de viagem. Número 10. Catatumbo Lignin. Todos nós ouvimos o ditado: o raio nunca atinge o mesmo lugar duas vezes. Bem no Lago Maracaibo, na Venezuela, os raios podem atingir até 280 vezes por hora e durar 10 horas por dia. Chamado de Catatumbo Lignin, este é um fenômeno atmosférico que continua e continua e continua. Pensa-se que a topografia e os padrões de vento únicos da região contribuem para este fenômeno único. Mas a razão precisa não é clara com esta ocorrência que continua a intrigar as mentes científicas mais brilhantes do país. Quando as nuvens de tempestade se acumulam no alto da foz do rio Catatumbo, você sabe que vai ter um show. Há mais, não há trovões, com os relâmpagos ocorrendo num silêncio ensurdecedor que pode ser um pouco assustador. Depois há as cores com os seus escuros aqui iluminados em vermelho, laranja, rosa e azul. O Catatumbo Lignin pode ser visto, em média, em 160 dias por ano, fazendo com que um fenômeno natural que exige ser visto. Interessado, você pode participar de uma visita guiada noturna para testemunhar o espetáculo e explorar as savanas tropicais próximas. Se certifique de embalar sua câmera. Número 11. A Cachoeira da Chaleira do Diabo, também chamada Rio Desaparecido. Há muito fascina os visitantes do Parque Estadual Sierra Madre do Juiz de Minnesota, localizado na costa norte do Lago Superior. Há muito o que ver e fazer neste belo parque, mas a maioria é atraída por esta maravilhosa região selvagem. Para ver sua extraordinária queda de água, o rio de fluxo rápido desafia as leis da natureza e iniga tanto os cientistas quanto os exploradores. Ele se divide em dois, com um lado caindo sobre uma cachoeira padrão de 50 pés, enquanto o outro desaparece sem deixar rastro. Os cientistas pensam que o rio deve drenar em algum lugar abaixo do Lago Superior, mas não conseguiram provar isso. Uma outra hipótese é que esta porção do rio mergulha em um vasto buraco que não pode ser visto da superfície antes de se juntar ao fluxo principal um pouco mais ajusante. Pesquisadores e outros visitantes curiosos lançaram vários objetos no buraco e procuraram por sinais deles numa tentativa de resolver o mistério. Mas até agora nenhum foi encontrado. Número 12. Rochas Anelantes da Pensilvânia. Este lugar dá um novo significado ao termo rock concert. Aqui, no norte da Pensilvânia, não muito longe do cênico rio Delaware, aqueles com uma propensão para o inexplicável se reúnem para experimentar uma verdadeira estranheza científica. As grandes rochas que aqui se encontram no solo soam como sinos quando são atingidas. Nosso conselho para quem planeja uma visita: não se esqueça de trazer um martelo. Os cientistas há muito estudam as notáveis rochas anelantes da Pensilvânia, mas uma explicação clara permanece indefinida. Não se engane. Isto é algo que não deveria ser possível, mas não há dúvida de que as rochas aqui tocam, embora nem todas sejam audíveis. Uma vez se pensou que apenas um terço das rochas fazia seu som distinto. No entanto, a pesquisa de 1965 descobriu que todas as rochas aqui tocam, mas algum som em um tom mais baixo do que o ouvido humano pode detectar. Essa pesquisa, infelizmente, não determinou a causa. Número 13. O Mar de Estrelas. O deslumbrante Mar de Estrelas é um espetáculo para se contemplar. Isto pode parecer transcender o possível, mas não há dúvida de que este fenômeno é de saúde rude. Encontradas nas Maldivas,
As ondas de lapidação parecem o céu noturno, cheio de luzes brilhantes, brilhando como estrelas no oceano. Tudo se resume ao plâncton, organismos microscópicos que tornam o impossível possível. O efeito deslumbrante não poderia ser mais mágico. Gosta de ver as estrelas por si mesmo. A Ilha Vador, parte do pitoresco Atoll de Ra, é um lugar privilegiado, com os meses finais do verão a melhor época para visitar. O plâncton bioluminescente está frequentemente em seu ponto mais brilhante aqui, com o movimento das ondas provocando uma reação química que faz as estrelas brilharem. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas o mar de estrelas está lá para todos verem, longe de ser impossível. Este é um destino que exige uma visita. Número 14. Lago Illier. Não há dúvida de que o Lago Illier é uma estranheza científica. Basta um rápido olhar para perceber que se trata de um corpo de água com uma diferença. A maioria dos lagos parece azul, ou talvez verde, mas as águas cintilantes que banham as margens cênicas do Lago Illier são pastilha elástica cor-de-rosa, localizado em Middle Island, no pitoresco arquipélago Research do oeste da Austrália. Este é um quebra-cabeça que há muito desconcertou os cientistas. Não deveria ser possível que um lago fosse cor-de-rosa brilhante, mas o Lago Illier, certamente que sim. Há várias teorias, a principal delas é que os altos níveis salinos do lago, juntamente com uma espécie rara de algas, são responsáveis por sua característica mais notável. No entanto, o Lago Illier permanece rosa o ano inteiro e mesmo quando removido do lago e engarrafado, a coloração característica da água permanece tão vibrante como sempre. Tais coisas garantem que o Lago Illier é uma estranheza científica. Número 15. Círculos da Namíbia. Inúmeras teorias abundam, mas os famosos círculos de fadas da Namíbia continuam a confundir. Localizados no árido deserto da Namíbia, estes distintos remendos nus há muito confundiram a comunidade científica. Várias explicações foram apresentadas, mas nenhuma ainda foi provada como possível. Os povos indígenas aqui acreditam que os círculos são causados pelo sopro venenoso de um dragão subterrâneo. Parece uma explicação tão provável quanto as outras apresentadas. Os círculos estéreis medem entre 2 e 15 metros de diâmetro. Não há como perdê-los, mas compreendê-los é outra questão. Alguns pensam que as térmitas desenfreadas são responsáveis, mas outros apontam para a natureza inóspita da região e argumentam que a vida vegetal eficiente se organizou para melhor acessar as escassas reservas de água do deserto. Independentemente do motivo, a precisão dos círculos perfeitos os torna impossíveis de serem compreendidos. Poderia ser o dragão ou talvez os outros mitos que são comuns aqui. Na situação atual, a ciência falhou em encontrar uma resposta melhor. Esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu gostei para nos motivar a trazer mais e mais conteúdo como esse. Até logo!